É um prazer muito grande estar aqui nesse cantinho de casa, tendo o privilégio de poder entrar na sua casa. Você que me faculta essa oportunidade. E eu queria, usando da maneira mais gentil possível essa oportunidade que você está me dando, de propor um tema, um assunto para a gente conversar, para a gente pensar. E talvez você pergunte, mas qual é a sua motivação para estar sentado aí e dizendo coisas a troco de quê? As pessoas estão sempre vendendo alguma coisa e as pessoas estão sempre comprando alguma coisa, de modo que parece que não basta simplesmente eu dizer a você por nada, por absolutamente nada, porque existe o meio, porque existe a chance, porque existe você aí e porque eu estou aqui e porque meu coração carrega esse sentimento que é irrepresável e essa vontade incontrolável de comunicar, de falar o benefício que o Evangelho pode trazer a todo ser humano, porque é o benefício que ele trouxe e que ele traz e que ele trará sempre à minha vida. Então o tema que eu quero propor para você hoje é sobre o que Jesus ensinou como oração para os seus discípulos e que a gente veio a chamar de oração dominical ou oração do Pai Nosso, conforme tradicionalmente. E ele diz assim em Mateus, no capítulo 6, do verso 9 em diante, num trecho que pertence ao texto do Sermão da Montanha. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Quando a gente ouve a leitura aqui do chamado Pai Nosso, na maioria das vezes o que vem à cabeça das pessoas é, número 1, é uma reza, é algo que tem um poder em si mesmo mágico, não importando se a pessoa compreende o significado ou não, se ela expressa crença ou fé nesse conjunto de dizeres, ela está afirmando que esse conjunto de palavras e de frases, de dizeres ensinados por Jesus, ele é em si uma espécie de arma independente, é uma bomba poderosa, é algo mágico, e um mágico com supremacias extraordinárias sobre toda forma de mal. Na maioria das vezes é assim que as pessoas sentem, é por isso que elas fazem, ou é apenas por causa daquela memória infantil, ou daquela memória grata, ou da memória familiar mais tenra, mais íntima, que remete a pessoa para um estado psicológico de calma, uma espécie de mantra das melhores memórias, ou do conforto, ou da segurança, mas quase nunca é porque as pessoas entenderam o significado do que elas estão orando e do que Jesus está ensinando como oração. Eu queria conversar com você no dia de hoje e nos próximos 2, 3 dias que a gente se encontrar aqui neste canal,
e neste horário sempre, sobre esse mesmo assunto da oração. Por quê? Porque eu sou convencido desde sempre que quando as pessoas oram e entendem o significado de estarem falando com Deus mesmo, em espírito e em verdade, elas sempre entenderam no coração o significado do Evangelho. Quando uma pessoa de fato ora, e ora em espírito e em verdade, e ora com confiança, e ora com a certeza de que está sendo ouvida, e ora sabendo que ela não tem que fazer proposta nenhuma, barganha nenhuma, que ela não tem que cumprir promessa nenhuma, que ela não tem que fazer voto algum, que ela não está propondo uma negociação a Deus, porque seria ofensivo, assim como ofensivo seria para você que é pai, que é mãe, ofensivo seria para mim, se os meus filhos, todas as vezes que fossem me pedir alguma coisa, antes chegassem e dissessem, olha, estou depositando aqui 10% do que eu ganho para o senhor, eu queria lhe fazer um pedido também. Por favor, será que dá para o senhor me abençoar e me dar isto e aquilo? Eu iria me sentir um horror, me daria a impressão que eu teria criado uns filhos, assim, banqueiros sanguinolentos e vampirescos do pior tipo, e que estariam me vendo da pior maneira possível, como um ser diabólico, interesseiro, mesquinho, como um agiota de bênçãos e de graças, uma coisa nojenta mesmo. Não sei como as pessoas não conseguem enxergar o ridículo disso. Como elas mesmas não suportariam se seus filhos as tratassem assim no dia a dia, elas iam se sentir muito mal. Não sei por que elas pensam que o Pai que está nos céus se sente bem, sendo tratado como um agiota celestial, como um grande interesseiro, um todo-poderoso mesquinho, abusivo, do tipo que diz paga antes, e eu vou ver como é que fica, quero ver o quanto que você rala, se você está interessado mesmo. Enquanto isso você vai se esfolando em dinheiro, em sacrifícios e angústias, e nunca ora. Pensa que está orando e não está orando. Está apenas fazendo parte de uma mecânica cultural, religiosa, psicológica e espiritual perversa, mas que não tem nada a ver com oração. Porque quem aprende o significado de orar conforme Jesus sabe que a gente fala com o Pai que está nos céus e chama a Ele de Abba, Pai, conforme Jesus ensinou, falando a língua aramaica. Ele, ao ensinar essa oração aos seus discípulos, ele chama o Pai de Paizinho, Abba, Pai, Paizinho. É algo que tem a ver com total tranquilidade, com certeza de pertencimento, com absoluta convicção de filiação, de ser amado mesmo, de ser filho. E um filho que não tem dúvida do amor do pai. O pai não tem que provar nada, ele ama o filho e o filho não tem nenhum trauma. Ele não tem por que justificar o amor do pai para com ele. Essa é uma relação adoecida. Um filho que tem que ficar se explicando e se justificando para o pai amá-lo, é um filho que vê o pai como um ser ruim e adoece com essa visão, que é o que a maioria das pessoas tem em relação a Deus como pai. Mas não é assim. Quando a gente de fato entende, a partir de Jesus, o significado de orar, a gente compreende que isso tem a ver com certeza de ser amado. Jesus diz aqui em João, no capítulo 16, o seguinte: e naquele dia eu não rogarei ao Pai por vós, porque o próprio
Pai vos ama, visto que me tendes amado. O Pai vos ama. Então quem começa a orar e a chamar a Deus de Pai, conforme Jesus ensina, vem sem barganhas a fazer, vem sem promessas, vem sem votos, vem sem pagamentos adiantados, vem sem qualquer tentativa de negociação, vem apenas porque sabe que Deus é Pai, é bom. Ele não é como os pais humanos, porque mesmo os melhores ainda são maus, mas Ele é o Pai bom. E eu não tenho nenhum trauma, assim como eu tive a bênção na terra de ter tido um pai que era um pai bom, que me fazia lembrar de Deus em tudo, Pai bom. Essa é uma bênção enorme que eu recebi, porque eu, quando penso no meu pai humano, só recebi amor, e um amor imenso, e um amor denso e forte e imutável. Quanto mais o Pai que está nos céus, eu me sinto amado. Então eu só falo com Ele, com liberdade. E Jesus disse: até agora, nada tendes pedido ao Pai em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O que ele estava querendo dizer com isso? Que era só usar o nome de Jesus também como um conjunto de letras, J-E-S-U-S, Jesus, como se fosse um nome mágico. Quando ele diz até agora nada tendes pedido em meu nome, falando aos seus discípulos, ele estava dizendo até agora, vocês não ganharam consciência de que basta olhar para cima e falar com o Pai em meu nome, o que significa dizer falar com Ele como se fosse eu falando com Ele. Falem com Ele como se vocês fossem eu. Porque eu, diante dele, estarei representando vocês. A cruz de Jesus, quando ele disse está consumado, está pago, e levou todo o escrito de dívida que havia contra nós, ele fez convergir para ele todas as coisas, todos os pecados humanos, todas as incoerências, tudo aquilo que é morte, como escolha, como vontade humana, todas essas coisas que destroem, convergiram para ele na cruz. Então, quando a gente crê nisso, e crê de todo o coração, a gente entende que pedir em nome de Jesus é pedir como se nós fôssemos Jesus, considerando que Jesus já se tornou nós na cruz, levando sobre si a iniquidade de nós todos, para que agora nós todos possamos olhar para cima e falar com a liberdade com a qual Jesus falava com o Pai. Isso é pedir em seu nome. É pedir sem culpa, é pedir sem medo, é pedir sem barganha, é pedir sem nenhuma negociação, é pedir sem qualquer tipo de proposta do tipo, eu vou me esforçar para que seja assim. Não. Ao contrário, você só vai crer que qualquer coisa que venha, virá porque Ele é bom, mas mais do que isso, você vai crer que virá. Porque se você olhar com esse olhar, crer com essa fé, se você discernir Jesus para você, conforme eu expliquei há pouco, 2 vezes já, você vai ver que você pega no Pai. Que você não está falando, gritando para lugar nenhum. Você está nele. Naquele dia eu vos digo que nem mesmo rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado. A resposta natural da minha vida, quando eu ganho essa confiança que Deus é Pai e que me ama, e me ama
porque eu tenho amado a Jesus. Amar a Jesus não significa assim, dizer, ai meu Deus, eu morro de paixão por Ele. A maioria dos cristãos que eu vejo parece que tem um amor por Jesus assim, desse tipo, é impossível não amar Jesus. É uma devoção, às vezes, assim, do tipo erótico espiritual. Ou então daquele tipo psicológico, espiritual, é o super-herói, é o poderoso, é o que chegou e bancou e venceu a morte. E aí? Alguém vai aparecer para enfrentar? É mais ou menos desse espírito, de como eles antes criam nos deuses antigos. Mas você poucas vezes vê as pessoas de fato olhando para Jesus não como um conjunto de palavras e amando a Jesus não como um objeto, um fetiche, uma construção mental, mas como palavra viva de Deus. É palavra viva, é o verbo encarnado, é caminho da vida. Cada coisa que ele disse, cada gesto dele, cada modo dele tratar, a forma como ele propôs, a liberdade dele para não se deixar conduzir por impressões, por aparências, por factóides, o discernimento dele da natureza humana e justamente por isso sem se deixar manipular pelos outros, deixando que a vida da gente seja conduzida como quem aperta-se um botão da gente, a gente pula para cá, aperta outro, a gente vai para lá, sem nenhuma consciência, sem nenhum autocontrole. Então, amar a Jesus é dar razão ao que Jesus ensinou. E amar a Jesus é dizer, com todo prazer, eu vou reconhecer que é melhor dar razão a Deus, é melhor pagar o mal com o bem, é melhor ser misericordioso sempre, é melhor acreditar nas coisas que conduzem à paz sempre, é melhor buscar a paz sempre, é melhor, tudo que é melhor. E eu vou viver para isso. Então, se no seu coração existe essa disposição, você está amando a Jesus. Do contrário, você pode dizer que morre de amores por Jesus, mas se a sua vida não dá razão a essas coisas, não aprova essas coisas, não busca praticar essas coisas, você não ama Jesus nenhum, você entendeu? Então, quando a mente está assim, com esse foco, com essa disposição, você olha para cima, fala com o Pai, e não é porque você está merecedor, ao contrário, é porque você sabe que o Pai ama você incondicionalmente, é que você dá essa resposta de amor a Ele. É o amor dele que me engravida de amor por Ele, e o meu amor por Ele significa a minha disposição de andar conforme Ele diz que é vida. E não contra o que Ele diz que é vida. Do contrário, eu estou negando pela minha vida que eu o ame, ou que eu, de fato, creia que a palavra dele é verdade. Mas quando isso está assim, plantado em mim, Jesus disse, vocês peçam o que vocês quiserem. E vocês vão ver que isso será feito, para que a alegria de vocês seja completa. Porque aí você não vai pedir por causa de capricho, você não vai pedir os pedidos do ódio, você não vai pedir os pedidos da vingança, você não vai pedir os pedidos do egoísmo, você vai pedir aquelas coisas que são concernentes ao amor, à bondade, à graça, à cura, à misericórdia. Você vai pedir aquilo a que Deus diz amém. E Deus é bom, e Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Então não adianta você imaginar que o seu ser vai se imiscuir e mergulhar
na graça de Deus, se você carrega para dentro de si ódio, amargura, a oração da vingança e da rixa, o jejum da contenda, as espiritualidades da perversidade e todos esses caprichos que não realizam nada a não ser adoecerem a sua própria vida, destruírem sua alma, cegarem seu espírito, matarem o seu ser. No entanto, o nosso convite aqui é para a experiência do amor de Deus e que quando nos toca e a gente sabe que foi amado porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando isso se estabelece em nós, um constrangimento surge, e desse constrangimento de amor, de alegria, de gratidão, nasce uma vontade de orar. E você ore com fé, e não duvide, e fale com o Pai que está nos céus, sem nenhuma barganha a fazer. E peça o que você quiser, e peça bem, e peça conforme o amor pediria. Não o capricho, não a luxúria, não a lascívia, não o egoísmo, não o Deus do seu ventre, não as suas manias, não as suas taras, não as suas carências, não as suas transferências, mas conforme aquilo que o amor verdadeiro, limpo, sadio, que enxerga com cristalinidade, com realidade, pediria para o bem, não apenas seu, para a vida. Peça o que você quiser. E Jesus disse, vai ser feito. Para que a sua alegria seja completa. Agora, por que você não faz isso? Ao invés de você ficar aí dizendo, meu Deus, eu não mereço, quando é que eu vou evoluir até este ponto? O que eu devo fazer? Quantos Pai Nossos eu devo rezar para poder chegar nesse nível? Pare com isso, porque essa persuasão não vem de Jesus. Jesus disse que Ele é Pai misericordioso, que faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Quanto mais misericordioso não é Ele para aquele que o invoca com fé, com o coração quebrantado, com essa disposição e consciência de que tudo provém dEle por total graça e misericórdia, e que eu já sou acolhido de antemão por Ele, porque Ele é o Deus de toda graça, de todo favor imerecido, de toda bondade, que eu nunca dei nada a Ele que provocasse qualquer retorno dEle, que tudo me vem primeiro dEle. Eu tenho no máximo o privilégio de fazer devoluções simbólicas da minha alegria e da minha felicidade. Se você puder crer nisto, que é tão singelo, é tão simples, mas é tão verdadeiro quanto a vida, tão verdadeiro quanto um rio de águas límpidas cruzando uma campina verde. É verdade, você sabe o que eu estou dizendo, é a verdade. Foi para isso que Jesus nos chamou, para esse tipo de oração. Assim, Jesus, eu quero te bendizer e pedir que aonde quer que haja uma pessoa participando aqui comigo, desse momento que não tem nada a ver com o tempo e o espaço, porque eu estou gravando isto, que vai ser colocado no ar e que eventualmente vai ser repetido em outros lugares, em outros horários. Por isso não tem nada a ver com nenhuma mágica instantânea procedendo daqui. Tem a ver com a operação do teu momento, da tua hora, desse encontro entre a informação da verdade, dita com sinceridade, ainda que gravada com sinceridade, e a interpretação atualizada dela, feita pelo Espírito Santo no coração de muitas pessoas queridas. E eu quero pedir, conforme a necessidade de cada uma, tu estejas iluminando, tu estejas curando, tu estejas estabelecendo paz,
Tu estejas iluminando a mente, o entendimento, Tu estejas dando discernimento, Tu estejas trazendo compreensão, Tu estejas estabelecendo aquela vontade de escolher o que é bom, o que realiza o bem, e não aquilo que tem a ver com gratificações momentâneas pelas quais a gente paga preços horrendos. Por favor, ilumina cada um para que a gente escolha o caminho simples e não esses labirintos, não mergulhando no engano de pensar que na nossa vez a gente vai conseguir dar nó em pingo d'água. E nunca é verdade, a gente sempre se afoga nos dilúvios. Por favor, ilumina cada um. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém. É um prazer muito grande nós estarmos outra vez juntos aqui nesse recanto da minha casa. É por isso que você ouve todos os sons ambientes, um carro que passa aqui na rua ao lado, pássaros cantando, cigarras e todo tipo de coisa que pode haver num quintal, não é? Então é nesse cantinho aqui que a gente está meditando desde a semana passada, no texto de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 15, que é o chamado Pai Nosso, a oração dominical, que eu vou reler. E eu quero que você, que estava comigo na semana passada, relembre o que nós dissemos. Você que está chegando agora, preste atenção, porque vai haver palavra de Deus para você hoje. Portanto, vós orareis assim, ensinou Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Na semana que passou eu li esse texto e disse que a mera leitura dele já desconstrói um monte de loucura mental acerca de Deus e de qualquer que seja a relação com Ele. Por exemplo, a maioria das pessoas pensam em oração como alguma coisa que vem ligada a algum tipo de devoção sacrificiosa, de renúncias, de pagamentos, de trocas, de barganhas, de votos, de coisas atreladas a coisas, barganhas com Deus, sem perceberem o ridículo da situação, porque basta você se sentir Deus assim por um instante, como se você fosse pai e mãe, e imagine um filho vindo tratar você do jeito que a religião ensina as pessoas tratarem a Deus. É um atestado de que do lado de lá tem um Deus ruim, perverso, caprichoso, à semelhança de um pai egoísta, desses horrorosos que os filhos têm que sair catando, implorando, pedindo, me reconheça, querendo que em algum lugar o pai reconheça a paternidade. É mais ou menos assim que a religião ensina acerca de Deus e ensina as pessoas a se sentirem acerca de Deus. E diz que a mera leitura desse texto já vai desconstruindo essas coisas todas. Eu enumerei várias delas e ao final eu disse do significado de Jesus, simplesmente nos dá essa liberdade de chamar Deus de Pai, de Abba, de Paizinho, de nos sentirmos incluídos, e que isso tem a ver com uma certeza total
de nós sermos amados. Amados mesmo, não por causa de qualquer troca, mas porque Ele é bom. Assim como os nossos filhos, pelo menos se nós não somos pais adoecidos, não são amados por nós porque eles são os melhores ou extraordinários. Nós os amamos porque nós não temos outra alternativa a não ser amar, cuidar, ajudar, manifestar toda a bondade do amor, conforme a pertinência de cada situação. Esse é o meu chamado como pai. Agora, eu sou mau e sei dar boas dádivas aos meus filhos, quanto mais o meu Pai Celeste. Então é por causa dessa certeza de quem Ele é e como Ele é bom e misericordioso, é que meu coração se enternece. E é nessa ternura que eu chego e eu peço, confiante, sem trocas e sem barganhas a fazer. Isso, resumidamente, foi o que eu disse na semana passada. Mas hoje eu queria que você prestasse atenção no espírito dessa oração. Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem. Obviamente Ele não está ensinando os discípulos a decorarem uma fórmula mágica, porque Ele mesmo foi contra isso tudo quando disse, olha, e quando vocês orarem, não se assemelhem aos pagãos que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, diz ele aqui no mesmo texto, no capítulo 6, no verso 7. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, Ele não estava nos dando uma mantra, uma reza, uma coisa para a gente ficar só repetindo de maneira mágica e psicologicamente neurótica e que coloca a gente na rodinha do hamster das preces, repetindo. Seria uma contradição de termos ele dizer, olha, não fiquem fazendo como fazem os que não têm entendimento, com vãs repetições. Ele não estava ensinando algo para ser objeto de repetição, ele estava ensinando uma compreensão. Ele estava ensinando um espírito. Ele disse que as palavras para nada aproveitam. O que aproveita é o espírito, que é a vida. Não é o conjunto de coisas chamado Pai Nosso que importa. Importa entender o significado, o espírito dessa confiança, dessa fé, desse discernimento que dá a gente um estado espiritual, gera uma compreensão, uma confiança, uma segurança, uma estabilidade, uma certeza. Estabelece em você a paz que excede a todo entendimento. Jesus disse que o Espírito é esse, Pai Nosso, porque inclui a todos, não é um Deus exclusivo, não é Pai só meu, não é um Pai de santo, não é um Pai contratado, é Pai Nosso. Por isso eu não posso nunca me aproximar dele pedindo algo contra o meu irmão, ele é Pai Nosso. Eu não posso me aproximar dele pretendendo que ele seja só Pai meu, ele é Pai Nosso. Eu não tenho nenhum direito a ele de dar qualquer ideia de como é que ele tem que fazer para disciplinar quem quer que seja. Os filhos são dele e ele é Pai Nosso. Eu seria abominável na minha oração diante dele se eu me achegar a ele com algum tipo de sugestão do que eu gostaria que fosse feito a quem quer que seja. Seria arrogância e presunção diante dele. Ele é Pai Nosso e nós somos apenas irmãos uns dos outros, de modo que quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo também com a consciência do meu próximo. Eu não estou me aproximando do diabo. Se fosse do diabo, eu não precisava me preocupar com os outros, só comigo. Então, um Deus-diabo, qualquer Deus-diabo, é aquele Deus que faz o indivíduo se aproximar desse Deus pensando só no indivíduo. O outro é o inimigo, o outro é o adversário,
o outro é a ser vingado, o outro é aquele a quem e de quem nós vamos levar vantagem, o outro é o que vai quebrar para eu melhorar, o outro é o que vai se dar mal para eu ser abençoado, o outro é o que vai se danar porque eu estou sendo salvo. Esse Deus que é assim é o diabo. Conforme Jesus, o Pai é diferente. Quando eu chego diante do Pai, eu digo Pai Nosso. Isso aí inclui o outro. Isso aí me faz pensar no outro, mesmo no pior outro, que seria o meu inimigo, como alguém que vai ser objeto do meu amor, da minha oração, da minha misericórdia e da minha disposição de vê-lo convertido ao bem e da minha disposição de me entregar à causa da conversão dele ao que é bom. E no que depender de mim, eu vou tentar e vou buscar e vou me esforçar para ter paz com todos os homens. Então, quando eu digo Pai Nosso, eu já excluo todas as orações imacumbadas da minha boca. Eu já arranco as orações da perversidade do meu lábio. Quando eu faço isso com essa consciência, eu já estou me aproximando de Deus, propondo uma percepção em amor. Porque só um ser não egoísta vai dizer Pai Nosso levando a sério o que está dizendo. Do contrário, ele vai arranjar um jeito de dizer meu Deus é só meu, o meu Deus vai se vingar do teu Deus, o meu Deus é maior do que o seu Deus, o meu Deus vai justiçar o seu Deus, o meu Deus vai mostrar quem está com a razão sou eu. E essa coisa toda que o pessoal fica falando em nome de Deus, mas sem saber que estão sendo animados pelo diabo. Vocês estão entendendo? Enquanto isso, o diabo senta e gargalha vendo a crentalhada evocar e invocar o Espírito de um Deus que não é o Pai de Jesus, que não é Pai Nosso, que estás dos céus, que estás nos lugares elevados, não nas baixarias, não nas mesquinharias. Aqui céus não tem a ver com espaço. Os céus tem a ver com o que é sublime. É o Pai Nosso que quer nos encontrar em caminho sobremodo excelente, em caminho celestial, em caminho do que é perfeito, naquele caminho onde um dia até a fé e a esperança perderão significado, porque o que vai prevalecer é amor. Esse é o caminho do Pai Nosso que estás nos céus. É tudo muito simples. Não tem nenhum mistério escatológico aqui não. É tudo muito simples. Simples, para todo mundo entender. Porque Jesus só ensinou assim. O resto foi complicação dos que queriam criar complicações para supostamente vender facilidades que nada mais são do que ardis para manterem as pessoas presas a supostos oráculos que pertencem apenas a alguns que são os donos da religião. Tudo mentira. Com Jesus é simples assim, é diferente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não diz quem é que vai santificar, não diz eu vou santificar, não diz nada, não dá ideia, só manifesta essa vontade. Só manifesta esse desejo. Quem toma essa decisão no seu coração não precisa se preocupar com mais nada, porque isso será verdade para esta pessoa. Esse estado se instalará aqui. Basta ver essa disposição, o indivíduo não tem nem que discorrer sobre coisa alguma, não tem que ter aulas de teologia, não tem que ter compreensões do tipo esotérico, de natureza nenhuma, de modo algum. O coração já fica sabendo na hora esse significado. Quando você diz o Pai é nosso, olha para a vida com amor. A dimensão do chamado é sublime. Santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Todas essas coisas que têm a ver com
a santificação do nome de Deus, a chegada do reino. O reino de Deus está dentro de nós. Faça-se a tua vontade, não é fora de nós, não é na vida do vizinho, nem de uma pessoa alheia a nós, não, é em nós. Nós somos o ambiente da resposta a essa oração. Tem gente que fica pedindo aqui, Pai Nosso, bota o nosso só porque não tem jeito, porque senão excluiria todo mundo. Que estás nos céus é da minha vontade, santificado seja o teu nome conforme a elevação da minha própria reputação, a reboque. Venha o teu reino como manifestação de poder meu sobre os outros, faça-se a tua vontade conforme a minha determinação, assim na terra como nos céus. É mais ou menos assim que o espírito vigente, quando resolve orar isso aqui, ora. Mas não é nessa consciência de que as coisas acontecem dentro de nós, não é fora de nós, não é o nome de Deus seja sendo santificado porque criaram uma praça, ou porque criaram o dia do cristão. É um negócio muito esquisito para mim tudo isso. O indivíduo diz, o nome de Deus está sendo santificado naquela cidade. Criaram no dia do cristão. O nome de Deus é santificado no coração da gente. O reino de Deus não chega porque construíram uma praça da Bíblia no eixo monumental de Brasília. Isso aí é obra de político querendo voto e de líder religioso fazendo barganhas por outras coisas. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus não participa disso, nunca ouviu falar nessas histórias. O reino dele só se estabelece no coração. A vontade dele não é o que a gente peça para ser feita pelos outros. Quando a gente diz seja feita a tua vontade, é aqui, é em mim, não é na vida dos outros. Como a maioria pede, faz lá, aqui em mim nada. Mas tudo que eu falo com o Pai concerne a mim, e eu peço a Ele que faça em mim o melhor, porque eu não vivo sozinho, Ele é Pai nosso. Então, quando o sentido de uma vida separada, na consciência, santificada, se estabelece em mim, quando o reino de Deus, a prioridade da consciência de Deus se estabelece em mim, quando eu vou me submetendo à vontade revelada de Deus como vida, como mandamento de vida, para mim, eu cada vez sou mais irmão dos meus irmãos, mesmo daqueles que não me consideram assim, mas eles não sabem o bem que a minha existência faz a eles, mesmo quando eles me antipatizam. Isso me dá uma liberdade enorme. Orar essa oração não como uma reza, mas como uma consciência, como uma percepção, me liberta. Traz o tesouro para dentro de mim, chama as respostas de Deus para dentro de mim. A santificação de Deus é em mim, o crescimento do reino de Deus é em mim. Jesus disse, o reino de Deus está dentro em vós. A vontade de Deus cresce, não é na ONU, é em mim, é no meu coração. Não é no Senado do Brasil, é em mim. Porque se não crescer em mim, não vai crescer em lugar nenhum. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Não é nem dá-me hoje, outra vez é dá a nós. Dá-nos. O Pai é nosso, o pão é nosso. Então não dá a mim, só dá-nos, dá a todos. Essa é uma oração de amor, de gente que ama os filhos de Deus. Ama o Pai, ama os irmãos, ama o próximo. Dá a mim, dá a nós, dá-nos, dá a todos. E outra vez, eu sou resposta a essa oração, porque o pão que eu recebo, eu vejo o que me é necessário para o dia de hoje, e o que me é mais do que necessário para o dia de hoje, eu dou para aquele que no dia de hoje não tem nem o que é essencial.
Então não adianta ficar pedindo a Deus que distribua justiça social a partir da presidência da República e do Senado, se você não consegue pegar o que você tem e dizer, não, isso é o que eu preciso hoje, para o dia de hoje, esse é o pão de hoje. Está sobrando, tem aqui outros que precisam de algo simples e essencial. Eu serei também a continuação dessa resposta de oração. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Assim como eu fui despertado pelo teu amor e pela tua graça, e como eu vi que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como eu discerni que eu só o amo porque Ele me amou primeiro, e por causa da compreensão desse amor em fé, eu recebi graça e perdão e redenção e misericórdia e ligação e vinculamento instantâneo com o Pai, e essa liberdade para chamá-lo de Pai. Por causa disso, se estabeleceu em mim um novo parâmetro, que já não é mais o parâmetro da lei, do juízo, do olho por olho, do dente por dente, nem da vingança. É o parâmetro da misericórdia, porque eu recebi misericórdia, recebi graça, eu se compreendi isso e se me tornei grato àquilo que recebo todos os dias da parte de Deus, que é favor imerecido, que é bondade. Jesus disse que a maior confissão e única confissão de fé que eu tenho a fazer como resultado dessa compreensão é dizer: perdoa-nos, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, como nós temos perdoado. O coração tem andado livre. Eu vou me livrando da minha própria contradição na medida em que eu não guardo a contradição do meu irmão no meu coração. Eu vou me tornando liberto para receber mais graça e amor de Deus, quanto menos eu retenho de dívida do próximo, seja dívida que vira amargura em mim, mágoa ou qualquer outra coisa. E aí eu vou falando com o Pai nesse espírito, isso vai gerando em mim essa certeza de que o meu chamado na vida é para perdoar. A grande manifestação de consciência de oração, de acordo com Jesus, é quando o coração se dispõe a perdoar sempre. Um coração que não se dispõe a perdoar pode passar o dia inteiro de joelho dizendo que está orando, não está orando nada. Mas aquele que se dispõe a perdoar sempre, esse faz oração em tudo que pensa, em tudo que fala, em tudo que sente. Você não entendeu? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. É simples assim. Então, se o seu coração pode olhar para o Pai, falar com o Pai que é nosso, e fazer isso com todo amor, com gratidão, com disposição de perdoar sempre, peça o que você quiser. Porque você nunca vai pedir mal. E Jesus disse que será feito. Peça em nome dele, peça agora, peça simples, peça pela fé, peça com essa certeza de que o Pai nos tem amado. Porque nós temos guardado o mandamento de Jesus, o mandamento dele é esse, que nós nos amemos uns aos outros. Que a nossa oração seja essa: Pai nosso. Que a gente, quando falar com Deus, leve todo mundo em consideração, em amor e em misericórdia. E aí você vai ver milagres acontecendo. Porque vai haver união, vai haver sinfonia, vai haver harmonia, vai haver amor. E onde há sinfonia, onde há reunião nesse espírito, Jesus disse: aí eu estou no meio deles, como ele está agora aqui entre nós. Você pode pedir o que você quiser e será feito.
em nome de Jesus. Por que você não tenta? Faça pela fé, mas faça nesse espírito, não como uma aposta. Não é Cassino Royale, não é Las Vegas. Faça com fé, faça com amor, faça com confiança, faça com simplicidade, faça entregando o ser ao amor de Deus, tá bom? É um prazer muito grande nós estarmos juntos outra vez aqui nesse recanto da minha casa, onde eu estou tendo o privilégio de, mesmo em meio a um movimento de carros e ruídos diferentes da casa, abrir o Evangelho com você e lê-lo. E eu estou lendo já pela terceira semana consecutiva o mesmo texto. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 15, a chamada oração dominical, oração do Sermão do Monte, na qual Jesus ensina os seus discípulos a orarem, dizendo-lhes o seguinte, que eles deveriam orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí Jesus conclui: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu disse da última vez que quando Jesus ensinou esta oração, ele não estava, obviamente, interessado em nos ensinar uma reza, uma vã repetição, mas um espírito, uma consciência, uma percepção. E disse que essa percepção iniciava com a abolição de todo ódio, de todo egoísmo e de toda autocentralidade, porque a oração começa dizendo Pai Nosso. E quando eu admito que o Pai é nosso, e a menos que eu pense que o Pai é o diabo, que o Pai é caprichoso, que o Pai é perverso, que o Pai é maligno, que o Pai é safado, ou que o Pai é venal, ou que o Pai é manipulador, ou que o Pai é comprável, ou que o Pai é o maligno. Mas se eu pensar que ele é santo, bom, justo, amor, misericórdia, e que é Pai nosso, e que faz nascer o sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos, quando eu digo Pai nosso, eu já estou dizendo que eu não tenho demanda contra os homens. Eu não estou chegando aqui para pedir que ele faça mal a ninguém, que ele realize nada contra ninguém, porque o Pai é nosso e os filhos são dele. E depois disse muitas outras coisas a respeito disso. Fazendo uma viagem simples, porém extremamente verdadeira e prática, sobre o significado de compreender essa oração. Agora eu estou aqui querendo me concentrar muito mais hoje, porque eu disse que seriam 3 domingos que eu falaria sobre isto, e se você depois desejar, pode, ao final, ver para onde você pode escrever ou telefonar para pedir esse conjunto de falas, caso você não tenha gravado e desejar ter com você para acompanhar. Mas hoje eu desejo me concentrar no final, no que Jesus diz após ensinar essa oração, que é: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Jesus aqui já está partindo do pressuposto de que quem inicia dizendo Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É uma pessoa que já parte do pressuposto de que sabe que o Pai é nosso, é Pai de todos, é Pai de misericórdia, é Pai de graça, é Pai de perdão, é Pai de amor, que já internalizou a certeza de que é amada por Deus. Por isso, não se apresenta diante de Deus fazendo nenhuma barganha, aqui não tem nenhuma barganha proposta, não diz, olha, ó Deus, eu vou santificar o teu nome se o Senhor me resolver uma causa, ou eu vou fazer algo pela construção do teu reino, me indique uma causa do reino, ó Deus, onde é que eu devo dar dinheiro para a causa do reino, para que o Senhor me abençoe? Nada disso está afirmado aqui, ao contrário, isso é repudiado, isso é sobre o que se vomita, esse espírito que está aí, é anti-evangelho. Farei a tua vontade se o Senhor também fizer a minha. E aí tem muitas barganhas que são feitas, e o pão nosso que a gente pede todo dia não pede para hoje, que é pão para muitas gerações adiante. E ninguém está nem aí, é capaz até de dizer, e ó, Deus está me abençoando, enquanto isso a minha vizinha que continua lá agarrada nas bruxarias dela está se danando toda. E às vezes você vê aquilo ser dito com um espírito de supremacia que nega o Pai Nosso, que nega a misericórdia, que nega a bondade, se jacta disso. Devia ter muita misericórdia, devia jamais dizer esse tipo de coisa, isso é abominável, isso é feio. Quem que pode imaginar que se Deus é amor, isso chega diante dele como glória? Isso é uma coisa horrível. A gente só compreende porque quem está falando ali ainda está muito adoecida pela ignorância, pelo paganismo, pelo espírito que não compreendeu ainda o amor de Deus. Mas que é feio, é feio. Jesus está aqui, como eu disse, partindo do pressuposto de que quem já disse Pai Nosso, já entendeu tudo isso sobre a graça de Deus. E já entendeu, sobretudo, que ele mesmo só está podendo chamar a Deus de Pai porque ele foi de antemão perdoado. Porque Cristo levou sobre si as nossas transgressões e as nossas dores levou sobre si. Embora nós o reputássemos por aflito, ferido de Deus e oprimido, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Por isso hoje, o castigo que nos traz a paz é aquele que um dia esteve sobre ele. E é por isso que hoje eu estou sarado, porque um dia, pelas minhas próprias doenças e pisaduras e enfermidades, ele enfermou até a morte, mas Deus o ressuscitou de entre os mortos, e ele é a garantia eterna da minha própria saúde eterna, da minha vida eterna, da minha vinculação eterna com o Pai. Eu creio que ele levou sobre si tudo isto. E agora eu creio que eu posso falar com o Pai como ele fala com o Pai. Sem culpa, sem medo, sem paranoia, sem nada, com a liberdade. Eu posso falar com o Pai como Jesus falava com o Pai. E essa é a conquista da cruz, entendeu? Agora, uma vez que eu ganhei esse entendimento, Jesus diz que já não é mais admissível que no meu coração eu guarde ódio, rancor, amargura contra quem quer que seja. Porque se eu admito que eu, sendo quem sou, tendo vivido a vida que antagonizou muitas vezes a paz, que escolheu o caminho mais difícil, que sempre deu prioridade a si mesmo, que sempre se autogratificou antes, ou em não se autogratificando antes, era um amargurado por não fazer isso, sentia ódio de quem fazia, ou seja, tanto faz se o indivíduo é o filho pródigo que vai para uma terra distante e fica no meio das prostitutas e gasta tudo, ou se é o cara que ficou em casa cuidando dos negócios do pai sem gastar nada, mas com a inveja danada de quem foi e com raiva de quem faz parecido,
sem gastar coisa nenhuma aqui em casa e também com uma raiva imensa de ter a vida que tem. Tanto faz. A grande questão é só uma. É que se eu sei que eu fui perdoado, que eu posso falar com o Pai, que é o Pai Nosso, com a liberdade com a qual Jesus falava com o Pai, só porque Jesus levou sobre si as minhas culpas e as minhas transgressões. Ora, se foi de graça e foi só porque Ele fez isso que eu posso agora sentar aqui, olhar para cima e falar com o Pai como se eu fosse Jesus pedindo ao Pai, porque eu recebi a justiça de Jesus pela fé, e agora eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, significando dizer que eu posso falar com o Pai como se eu fosse Jesus, por causa de Jesus. E se isso tudo é obra da graça de Deus por mim, então com que direito eu vou reter ódio, amargura, espírito beligerante, vontade de realizar o mal, ação persecutória, desejo de embate, ou vou torcer pelo mal do outro, ou vou desejar que as pessoas quebrem a cara, ou vou querer ter razão sobre elas, vendo-as todas arrebentadas enquanto eu sou a prova viva de que eu estava certo. Isso tudo tem que sair do meu coração, do contrário. O que Jesus diz é simples, porém é esmagador e é incontroverso. E ninguém pode fazer nada para mudar o que está dito. Ninguém. Não fique pensando que você recebeu uma unção especial para mudar o que está dito. O que está dito é imutável. Com você mesmo que eu estou falando, é imutável. Ouça. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Você recebeu graça, sabe que recebeu, perdoou aos homens as suas ofensas continuarão a ser perdoadas. Enquanto você não interromper esse ciclo, enquanto você continuar a ser misericordioso, perdoador, generoso, gracioso, as suas ofensas todas estarão canceladas. Porque no dia em que você disser que já não perdoa mais alguém, nesse mesmo dia você está dizendo que você não acredita mais em perdão. E se você não acredita mais em perdão, você não acredita mais na cruz, porque é na cruz que eu tenho perdão. E se eu acredito em perdão, o primeiro perdão no qual eu acredito é o que eu recebi. E se eu creio no perdão que eu recebi, eu tenho que crer no perdão que eu tenho que dar aos outros. E se eu não dou perdão aos outros, é porque eu não creio no perdão que eu recebi. É simples assim. Entendeu? Então não é barganha, nem é o homem gerando nada ou impedindo nada. É apenas o homem crendo ou não crendo, de fato, no que ele diz crer. Se ele diz que recebeu graça, e crê em graça, ele crê em graça, por isso que ele recebeu favor imerecido. Então, se ele crê em graça para ele, ele tem que crer em graça dele para outro, é o que Jesus ensina. Senão ele não crê em graça. Por que a graça só vai valer de Deus para ele, não vai valer dele para o outro? Se não for all the way down, não vai ser graça, meu amigo. É negação. E aí Jesus simplifica mais ainda, dizendo: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Aí você decide se você quer passar pela vida como uma pessoa perdoada, perdoando os outros sempre, trabalhando pela paz, pela reconciliação, não apenas do lado de fora, não apenas como um diplomata de conveniências familiares ou profissionais, mas do íntimo, como disse Jesus. Se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão, tão pouco qualquer de nós pode esperar qualquer ação de misericórdia
São os misericordiosos que alcançam misericórdia. Isso é lei da vida. Ninguém foge disso. Você compreendeu? Eu espero que sim. E eu queria orar com você e queria que você se unisse a mim nessa oração, tá bom? Senhor Jesus, eu me uno a tanta gente agora, que só Tu sabes e só Tu conheces, em lugares diferentes, pessoas que estão sentindo essa hora e esse momento de modo diferente. Eu quero pedir que o Teu Espírito esteja enternecendo o coração de cada pessoa, para que a sinceridade da verdade, a manifestação da verdade em amor, para que a lucidez simples das verdades do Espírito de Deus tenham sido comunicados ao coração, à mente de cada pessoa. E que cada um tome as decisões que queira agora. Há aqueles que vão escolher deixar tudo como está, quem sabe até dizendo como foi bom ouvir o que ele disse, mas sem nenhuma consequência prática para a vida. Como eu espero de todo o coração que haja aqueles que, em tendo ouvido, tenham agasalhado a Tua palavra, a Tua verdade, e que se disponham a viver por meio dela, para que sejam bem-aventurados, para que carreguem um tesouro eterno no coração, e para que Te conheçam como Pai, e para que experimentem o Teu amor como quem respira em paz todos os dias. Por favor, coloca no coração de cada um essa ambição pela paz, aquela genuína que a gente experimenta no íntimo e que pacifica todo o ser e que dá alegria para viver. Por favor, realiza esse bem no coração de todos os que Te invocam agora. É o que eu Te peço, Senhor. Pai nosso, em nome de Jesus. Amém e amém.